Fala galera, hoje faremos uma tier lister dos Pokémons X de TCG Pocket, escalando entre os melhores e os piores, para você saber qual que vale a pena ou não pegar. Então bora lá pro vídeo. Então galera, esse vídeo pode ficar entre 2 ou 3 partes, porque realmente são 61 Pokémons X de TCG Pocket para comentar. Então vamos ver se vai ficar muito grande, eu vou dividir ele em partes. Então bora lá sem muita delonga, começando pelo primeiro, que é o Muck de Aloha. Então galera, antes de começar, mais uma coisa, né, para começar. Antes vamos falar das categorias. As Excellent são as mais fortes, galera, as que o pessoal tá mais usando hoje em dia no meta, que realmente tem um grande poder de dano, vida, às vezes um efeito muito bom. As fortes são as que são muito boas, galera, mas realmente precisa de um pequeno suportezinho para poder jogar, senão elas não jogam sozinha. E as ok, galera, são aquelas que você pode usar em evento, às vezes para brincar, mas realmente elas não são muito boas pro meta, galera, para você jogar para subir de rank, né? E as podiam ser melhor, é aquelas que tem um efeitozinho legal, mas realmente não consegue jogar porque ela precisa de um pouquinho mais de equilíbrio, senão elas não jogam, galera, realmente elas ficam fraquinhas. E as lixo, galera, que realmente não servem muito, só serve para você guardar de coleção, porque para usar ela é ruim, galera, não te ajuda em nada e dificulta muito o seu jogo. Então elas são uns lixos que realmente não vale nem a pena colocar no deck, porque uns X que só vai fazer você perder 2 pontos. E é isso, bora lá começar pelo Muck de Aloha agora. Então vamos começar pelo Muck de Aloha, galera. Ele tem 160 de vida, ele é estágio 1, quer dizer que ele precisa evoluir de um outro Pokémon base. Por 3 de energia ele causa 80 de dano e pode causar todos os debuffs aleatoriamente, galera, como confusão, paralisia, sono, veneno, queimadura. Aí causa um debuff aleatório. Se o Pokémon já tiver aquele debuff, ele causa outro debuff em cima. Aí você fala, ele é bom, galera? Não, ele está na categoria, na minha opinião, podia ser melhor. Por quê? Porque ele é estágio 1, galera, então você vai precisar de um base. Os bases dele até que tem um que dá do evento que causa veneno por uma energia, mas para ele começar a causar dano ele vai precisar de 3 energia. A vida dele não é muito grande, o recuo dele é horrível, né? 3 energia para recuar. Então realmente, galera, por 3 energia ele não vai demorar muito para bater. Se fosse 60 de danos por 2, seria bem melhor, porque ele já começou a causar os efeitos. Mas até ele realmente começar a causar o efeito, tem boneco que limpa, que é imune a debuff também. Tem boneca carta que limpa debuff. Então até ele começar a jogar e causar alguns efeitos para controlar seu adversário, você já vai ter perdido a batalha. Então, se ele fosse mais rápido para carregar, porque não existe nenhum suporte para trevas também, para poder encher de energia, seria melhorzinho. Mas do jeito que tá, ele não vai conseguir entrar no meta, galera. A próxima carta, galera, é o Dogetil de Aloha. Ele também é estágio 1, quer dizer que ele evoluiu de um base. Ele tem 130 de vida, galera, uma vida baixa. Por 2 energia ele dá 60 de dano vezes. Aí você joga uma moeda 3 vezes. A cada cara ele dá 60 de dano, podendo causar até 180 de dano. Realmente, galera, ele na minha opinião é ok. Não é muito bom nem ruim. Ele é bem aleatório, galera. Ele pode causar um dano que mata qualquer Pokémon quase, ou um dano que causa nada. Ele é muito aleatório. E realmente precisa jogar no meta, com isso aí não vai dar não, galera. Mas para se divertir, para jogar, para brincar, bem fortezinho. Dá pra você jogar lá e brincar com seus amigos, ou naquele partida aleatória, ou até fazer alguns eventos, galera, porque o dano dele é alto, mas para tentar subir no rank, ele não vai servir não. O próximo é o Tapu Koko. Ele é uma versão melhorada do Pikachu, na minha opinião, Pikachu X. Ele tem 130 de vida, por uma energia ele bate 20 e se carrega. E por 3 energia ele bate 90. Então basicamente por 2 energias ele vai bater 90. Então bate 20 no primeiro turno, no próximo turno dá 90. Realmente ele é bem forte, galera. Vale a pena pegar. Ele não é quebrado, mas dá pra usar bem tranquilo no modo PvE, né, galera? Que no modo PvE ele vai ajudar bastante, porque a IA do jogo vai conseguir usar ele. O próximo é o Guzzlord, galera. Ele tem 170 de vida, é um Pokémon base. E por 2 energias incolor ele bate 30. E joga uma moeda até sair coroa. Enquanto sair cara, ele vai remover a energia do adversário. Se sair coroa logo de cara, ele não remove nada. E com 4 energia, ele bate 120 de dano. Que é um danozinho até que legal, mas é muita energia. Então, galera, pra mim ele é ok. Ele não é nada muito especial. Se o efeito de remover energia pode ou não funcionar. E 4 energia é muita coisa.
e não tem nenhum suporte para trevas para encher energia. Então realmente ele vai ter que encher energia. Tem energia que enche os Pokémon Alien, mas realmente se começar com ele vai ser um problema. Então pra mim ele tá ok, galera, não tá muito forte nem fraco. Vou deixar ele aqui no ok, galera, apesar de ter muito suporte, ainda acho que ele é ok. Mas quem sabe mais suporte ele vira suba de nível. O próximo Pokémon, galera, é o Licaronte X. Ele é um Pokémon estágio 1, então tem que colocar o Pokémon base antes dele. O Pokémon base dele é um bom que puxa, você pode colocar um que puxa ele pra mão, o Licaronte X. E ele tem 150 de vida, 130 de dano. Só que quando ele ataca ele perde uma energia. Então, galera, ele vai realmente, podiam ser melhor. Nossa, galera, o dano dele é alto, mas ele realmente vai ficar toda hora perdendo uma energia quando você atacar. E ele vai levar 3 turnos pra atacar, galera. Então realmente é bastante tempo. E a versão, tem uma versão não X dele, que por 2 energias bate 100. Então é muito forte a versão base dele, galera. Porque no segundo turno ela puxa a versão não X. E ainda essa versão já dá 100 de dano, dependendo se a vida do adversário for maior. Mas causa muito dano e muito X, galera. E esse aqui com 130 de dano é um pouco dano a mais do que uma versão que causa 100 de dano por 2 energias e não é X. Então eles podiam ter feito esse daqui bem melhor, galera. Eles realmente fizeram bem fraquinho, bem paia. Podia ter o mesmo efeito da versão não X dele por 2 energias, acho que teria sido bem melhor. E aí tem a mesma quantidade de vida, não sei. Mas do jeito que tá aqui, acho que não vai entrar nem no meta, galera. Vai ser bem ruimzinho mesmo, vai nem usar pra se divertir o pessoal isso aí. Galera, e o próximo é o Moscouto X. Ele é tipo uma pernilongo. Com 2 energias ele bate 30. Com 3 energias ele bate 120. E sua vida é 140, galera. Ele fica entre os fortes. Mas não é nem por ele, galera. É sim porque ele tem muita carta que ajuda ele. Como carta de planta que cura 50. E tem vários efeitos de planta que ajuda ele, galera. Fora aquela carta que eu nem te falei, dá dano a mais pra ele. Mas ele por si só é bem ruinzinho, galera, porque realmente 2 energias para bater 30. Então vamos supor, no primeiro turno você coloca ele, você não vai causar nenhum dano. No terceiro turno, você vai causar um dano. Não, você ainda vai colocar uma energia. Aí no quinto turno você vai começar a causar 30 de dano. E esse 120 de dano dele, quando ele ataca, ele fica proibido de usar o dano de 120 no próximo turno. Mas caso você recuar e colocar ele de volta em campo, ele usa o efeito. Ele pode atacar 120 de novo. E tem uns cartas que ajudam ele a causar 120 todo turno. Mas ainda assim, galera, realmente se fosse ele por ele, ainda entraria, não podia ser melhor. Mas como tem tanto suporte, ele fica nos fortes, galera. Então, galera, o próximo é o Cineroar. Ele é um Pokémon estágio 2, então precisa colocar o básico estágio 1 ou o básico Harry Candy. Ele tem 180 de vida. Por uma energia ele causa 30 de dano e queima o adversário. Então basicamente é 50 de dano por uma energia. E se o adversário continuar tirando coroa, vai continuar causando 20 de dano contínuo, né? E por 3 energia ele causa 80 de dano. Mas se o Cineroar tiver sofrido qualquer tipo de dano, ele causa 120. Então realmente ele é bem fortinho, galera. O problema dele é que é estágio 2, né? Então se você não fizer ele, vai sofrer um pouquinho. Mas quando fizer ele, ajuda bastante. A próxima que eu vou falar é a Coruja Decidu EX. Ela tem 170 de vida. Ela é um estágio 2 também. Ela tem que colocar o estágio 1 e o estágio base. E o estágio 1 dela e o estágio base também tem uns bonequinhos que conseguem atacar no banco para ajudar ela. Porque sua habilidade, a primeira é 2 energias, pode ser qualquer energia, que é energia incolor, né? Dá 100 de dano em um Pokémon que tiver ferido. Então se o Pokémon tiver tomado qualquer dano, ela dá 100 de dano por 2 energias. E o seu segundo ataque, por 2 energias de grama, ela dá 80 de dano. Realmente eu não vejo ela muito forte no meta, galera, mas realmente ela é boa. Só que o problema dela é que ela não tem nenhum dano explosivo, né? Nenhum dano que dá 140, que nem eu falei errado do gato, ele dá 140 de dano. Mas ela dá 100, né? Então realmente tá muito não viável no meta, né? O pessoal usa, mas eu não acho que ela é forte não, galera. Ela vai pro ok. Embora tenha várias versões dela, ela realmente não tá muito forte no meta não. A próxima é a Tinkaton X. Ela é estágio 2 também, ela precisa de colocar o estágio 1 e o base também para colocar ela. Também ajuda com o Harry Candy. E ela tem 170 de vida. Ela, por 3 energias, 2 energias metálicas e uma incolor, ela bate 80 de dano.
Então, se jogar uma moeda, se sair cara, ela dá mais 80. Então, ela pode dar 160. Só que ela é bem ruinzinha, galera, porque é estágio 2, precisa de 3 energia pra bater 80. E se der coroa, não vai bater o suficiente. E realmente, mesmo com o Harry Candy, eu acho que ela ainda é bem ruinzinha. Eu acho que o caranguejo Crab lá, que é normal, de água, ele é mais interessante que ela, porque ele dá o mesmo dano. E se der 2 caras, ele dá 160. É um pouquinho mais difícil, né? Mas ele não é X. E é mais fácil de carregar. Ela é difícil. E quando ela entra em campo, não ajuda tanto. Por ser um estágio 2. Então realmente deviam melhorar ela. Mas acho que não vão melhorar não. E o próximo é o de Alga X. Ele tem 150 de vida. Ele é um básico. Então já coloca direto ele em campo. Por 2 energias ele bate 30. E o efeito dele é que ele liga 2 energias metálicas a um Pokémon no banco. Pode ser qualquer Pokémon. Ele liga 2 energias metálicas. Então um Pokémon incolor, Pokémon que usa energia incolor, pode ajudar ele. Pode ajudar rapidinho a encher mais rápido. E o seu ataque, segundo ataque, por 4 energia ele bate 100. Realmente parece muito mais como ele pode se carregar, né? Então ele carregou tudo de alga e dá 100 de dano. Que não é um dano explosivo, mas é um dano ok. Então realmente, galera, ele entra nos fortes. Não tem muito o que falar dele. Só que ele não tá sendo muito usado hoje em dia porque não tem nenhum Pokémon suficiente metálico interessante pra carregar. Mas quando aparecer outro Pokémon metálico, provavelmente ele vai entrar de volta no meta. E o próximo, galera, o Probopass X, ele é estágio 1, então tem que colocar a versão básica no campo. Por 3 energia, ele dá 90 de dano e reduz o dano que ele vai receber no próximo turno em 20. Realmente, galera, ele seria mais interessante se essa redução de dano tivesse acoplada nele, galera, e não ele tivesse que atacar para poder receber essa redução de dano. Se ele fosse igual aquele outro robô de metal que ele já vem acoplado nele, seria bem interessante, porque 160 de vida é uma vida boa. O problema dele é que o recuo dele é ruim e para atacar demora um pouquinho. Então, se ele não conseguir atacar, ele vai tomar dano do mesmo jeito. Então, se ele tivesse esse recuo nele, ele seria interessante, né, galera? Então, ele vai entrar aqui, não podia ser melhor. Ele não é ruim nem bom. Mas se ele tivesse esse dano, essa redução acoplada nele, seria muito bom. O próximo é o nosso querido Solgaleo, galera. Ele tem 180 de vida, 120 de dano. E ele tem uma habilidade que ele pode ser o Pokémon ativo, independente se o Pokémon ativo estiver dormindo ou paralisado, ele pode entrar lá na frente se você quiser. Essa é a habilidade dele. Uma vez por turno você pode pegar e colocar ele na frente como Pokémon ativo. Então ele é realmente bem forte, galera. O dano dele é 120. Não é um dano tão ruim nem tão bom, galera. Se fosse um pouquinho maior seria bem melhor pra ele, mas 120 não é ruim. E só a fraqueza é que quando ele ataca ele perde 10 de vida. Então realmente é um dano alto por 2 energias, mas ele em contrapartida toma 10 de dano. Mas como tem 180 de vida, é uma vida muito boa. Então ele realmente está sendo bem usado no meta, galera. Mas ele só tá perdendo por causa disso, galera. Porque ele 120 vai ter que ser a ajuda de um Red para poder ele dar mais dano. Senão ele ainda fica faltando um pouquinho de dano para matar o adversário. E isso pode custar, já que ele é um estágio 2. Tem que colocar o básico e o estágio 1. Mas ele realmente é muito bom. E por isso que ele vai entrar nos fortes. O próximo aí, Vale X. Não sei se eu falei certo, galera, desculpe o erro. Ele bate por uma energia 30. Se o Pokémon tiver recebido qualquer dano, o adversário, ele causa 70 de dano. Ele é bom, galera, tem um daninho bom. Ele tá meio apagado no meta porque o meta agora tá de veneno, galera. Então ele realmente tá meio fraquinho, né? O pessoal tá esquecendo ele. Mas sim, ele realmente é um bonequinho de muito dano. E provavelmente algum dia volte pro meta, mas por enquanto tá meio apagado. O próximo, galera, nem precisa de falar muito dele, porque provavelmente você deve ver ele quase direto. É o nosso querido Darkrai. Ele é bem forte mesmo, galera. Extremamente irritante. Porque você colocando a energia dele, ele causa 20 de dano. O que é basicamente um ataque. Só que você nem precisa estar ele em Pokémon ativo, ele pode estar no banco, qualquer lugar. Ele causa 20 de dano, colocando energia de trevas nele. O que deixa ele bem forte. Seu ponto fraco é que 80 de dano não é um dano explosivo, que não mata o adversário, então por isso que ele geralmente joga no banco. E aí quando ele tá cheio, você começa a atacar ele, e o seu adversário já vai ter tomado algum tipo de dano por causa do dano que ele dá enchendo a própria energia, né? E realmente, galera, um Pokémon que bate no banco e ainda é básico, com certeza tem que ser excelente, porque realmente ele é muito forte e apelão. Não tem muito o que falar dele, só que ele realmente é forte, fica batendo no banco. Você colocando energia nele, ele bate no banco. É bem chatinho mesmo. Então, galera, o próximo Pokémon é o Clodsire. Ele é um Pokémon estágio 1, então tem que colocar o básico antes. Por 2 energias ele causa o Venoshock, causa 60 de dano. Se o Pokémon adversário estiver envenenado, ele causa mais 60. Realmente, galera, ele
não apareceu no meta ainda, mas eu já vi o pessoal tentando usar o deck dele. E ele até que é bom, galera. Realmente o problema dele é o recuo dele, que é alto, mas tem uma vida boa, 160. E se o Pokémon estiver envenenado, ele causa um dano realmente bem alto. Só que como o pessoal ainda tá estudando ele, mas eu acho que ele ainda consegue entrar tranquilo no forte. Ele realmente causa um dano explosivo se tiver veneno. Agora que tem equipamento que, se o adversário atacar ele fica envenenado, dá pra usar bem tranquilo o Clodsire. Já perdi pra um dele. E realmente não tá tão forte no meta, mas ele é fortinho, galera. Ainda mais conforme for dando bônus pra veneno, ele vai ficar cada vez mais forte. Então realmente logo algum dia ele entra até no excelente, se depender da situação aqui, como é que se tiverem mais ajuda pra veneno. O próximo Pokémon é a Glaceon, galera. Ela tem 140 de vida, ela é Pokémon estágio 1, ela evolui de um Pokémon normal chamado Eevee. E ela causa 10 de dano toda vez que estiver no campo ativo. No final do turno dela ou no final do turno do adversário vai tomar 10 de dano. Ela dá 90 de dano por 3 ataques. O interessante dela, galera, é que tem uma versão base, uma versão não X dela que causa 60 de dano e paralisa o adversário. Mas o problema dela, galera, é porque é 3 de energia para causar 90 de dano. Esse território nevasco não é igual ao veneno, galera, que tem várias coisas que combina. É só 10 de dano mesmo, né? Então realmente seria interessante se futuramente tivesse alguma coisa que combinasse com esse nevasca. Senão, atualmente, galera, ela é ok. Dá pra usar, mas realmente tem Pokémon mais interessante. Mas ela é legalzinha, entrou nos ok. E aí, galera, esse foi o fim da parte 1. Logo eu trago pra vocês a parte 2. Que tem muito X, né, galera? Então, é isso. Falou, até o próximo vídeo. Fui!